Graça e paz. Hoje, dia 24 de junho de 2023. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos sustentado. A graça de Deus me basta. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 12, diz assim: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O título da nossa meditação hoje é Meditações sobre o livro de Isaías. Para isso, nós temos a leitura do livro de Isaías, capítulo 1, do verso 1 ao 17. O nosso texto diz assim: como as próprias palavras do Senhor Jesus mostram, o Antigo Testamento consiste em 3 partes principais: a lei de Moisés, o Pentateuco, os profetas, incluindo também os livros históricos, e os salmos, com os livros poéticos. Lucas, capítulo 24, verso 44. Com a profecia, chegamos a uma importante parte da Bíblia. Embora seja frequentemente negligenciada por causa de suas dificuldades, peçamos para o Senhor nos ajudar a encontrar também na profecia o que a seu respeito costumava em todas as Escrituras. Um profeta é o porta-voz do Senhor para o seu povo, com o propósito de reprová-lo, adverti-lo, trazê-lo de volta ou confortá-lo. No primeiro capítulo, como uma introdução no assunto, a primeira missão de Isaías é a de um médico, com a responsabilidade de dar seu parecer acerca de um paciente cuja condição é desesperadora. Que diagnóstico terrível é encontrar nos versículos 5 e 6. É tão verdadeiro para o homem moderno quanto foi para os israelitas do passado. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. A mente havia sido corrompida ao se desviar de Deus. Romanos 1, 21. Participar de cerimônias religiosas não era nada, senão vã hipocrisia e até mesmo a abominação. Provérbios 21, 27. Nós temos para complementação da nossa meditação a leitura do livro de Atos, capítulo 25, verso 23, e também o capítulo 26, verso 11. Amados, eu procuro fazer aqui o mais natural possível, sem cortes, e os amados devem perceber que o mundo, ultimamente, tem vivido muito doente, e isso tem nos atacado de uma tal forma que parece que nós não saramos mais, né? De gripes, de coisas assim, né? Esses dias atrás, eu fiquei 10 dias praticamente sem voz, mas mesmo assim eu continuei com as minhas devocionais aqui, nesse instrumento, nesse canal que o Senhor me permitiu. E agora, novamente,
há cerca mais ou menos, irmãos, de uma semana, parece que tem uma gripe que não sara, sabe? E geralmente ataca assim uma tosse quando a gente começa a falar, quando a gente começa a conversar. Então eu peço perdão aos amados, mas eu quero continuar com a minha devocional, porque eu quero louvar a Deus através disso. Aqui eu falo do meu jeito, mas falando do amor do Senhor, da minha forma, mas do amor do Senhor, sabe? Olha, inclusive agora minha neta acordou, né? E está participando comigo de uma forma diferente, mas está. Então, o Senhor Jesus, Ele nos usa quando nós nos colocamos debaixo da sua potente e maravilhosa mão. Se nós não dermos lugar para o Espírito Santo nos usar, para sermos instrumento de Deus, o que faremos? E aqui fala sobre a bondade de cada um de nós. O Senhor Deus nos chama a atenção para que possamos continuarmos a ser bons, porque nem sempre nós estamos sãos. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas pessoas estão ao nosso redor com a cabeça doente e o coração enfermo? Quantas pessoas estão desolados? Vamos dizer assim, sem eira nem beira, né? Nós devemos entregar nossa vida completamente a Deus, para que Ele venha nos guiar, para que Ele venha nos fortalecer, nos sustentar cada dia. Porque no dia de hoje está difícil, não está fácil. Muitos estão tão doentes da cabeça e do coração que se entregam e buscam a própria morte. E que triste é, porque a pessoa acha que está sofrendo tanto, que passa a dar ouvidos, mente e coração para o próprio inimigo, a fim de tirar a própria vida. O Senhor Deus hoje nos chama a atenção para que possamos chamar a atenção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Eu quero partilhar com você o versículo 23, que diz assim: de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. No 26:11 diz assim: muitas vezes os castigueis por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Aqui ainda conta a história de Paulo. Paulo foi trazido para o julgamento e alguns tiraram sarro dele. Mas ele aqui confessa no seu discurso que ele fez isso outrora com pessoas até de outros lugares. Mas ele não deixou o caminho do Senhor. Ele confiava naquilo. Ele foi testemunha de Cristo nos tempos bons
e também nos tempos difíceis. Eu quero fechar para você, para mim, com a palavra que hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, que possamos ser testemunha do Senhor nesses. A palavra do Senhor, lá em Isaías, título diz assim: a nação pecaminosa, condenado, oculto, hipócrita, o julgamento e a redenção de Jerusalém. Então devemos estar firmes, prosseguindo no caminho do Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amados, ficai atentos à voz do Senhor. Mesmo que está sendo difícil, não desista. Paulo não desistiu. Mesmo que você está sendo perseguido, perseguida, não desista. Paulo não desistiu. Mesmo que você está doente, não desista. Paulo não desistiu. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus nos garante. É a palavra do Senhor. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E Ele diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não desista. Ficai firme. Medite nisso. Pense nisso, medite nisso e viva isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.